Fala, Render People! Ah, galera, vegetação muitas vezes é um problema numa cena 3D, mas muitas vezes ela é a solução. Como assim solução, Ander? Poxa, quando a vegetação é colocada realmente de forma natural, orgânica, é uma coisa incrível, traz muita realidade para nossa cena e eu adoro trabalhar com cenários, tá? Tem duas coisas que me encantam nas cenas em 3D, obviamente uma delas é a arquitetura, mas todo o entorno me fascina também e eu adoro trabalhar, colocar bastante energia na criação dos cenários. Uma das cenas que eu fiz que tem um cenário um tanto quanto complexo é essa aqui, ó, desse projeto aqui chamado House in the Forest, tá? E o que aconteceu nesse projeto aqui, ó? Eu tive um desafio, que foi o quê? Distribuir a vegetação de uma forma que ficasse completamente natural. Com todos esses detalhes, ó, a gente tem folhinhas caídas, a gente tem galhos, a gente tem arbustos, a gente tem pinheiros. Tem uma vista aqui mais aérea onde vai dar pra gente ver isso melhor ainda. Olha só isso aqui. Como fazer a parte da brita, esses falhados, toda a parte de distribuição de vegetação, árvores grandes e árvores pequenas, pedras e tudo isso eu vou te ensinar hoje. E você vai sair dominando de uma vez por todas a distribuição de vegetação na sua cena em 3D. Vamos lá? Vamos lá, todo projeto começa com uma referência, né? E esse projeto aqui, ó, do Florian Bush Architects, tá? Chamado House in the Forest. Eu tô aqui no site ArchDaily, tá? Que é onde eu consigo a maioria das minhas inspirações em termos de projeto. E eu quis representar esse projeto aqui, ó. E como a gente pode ver nessas fotos aqui, a gente tem vários tipos diferentes de vegetação. A gente tem barro, a gente tem madeira, a gente tem gravetos, a gente tem vegetação baixa, a gente tem arbustos, a gente tem árvores altas, a gente tem brita aqui, ó, tipo cascalho, onde tem rua, né? Olha só, a gente consegue perceber isso aqui, tá? E como distribuir isso de forma realmente que ficasse igual à realidade, ficasse orgânico, ficasse natural. E daí que eu quero te dizer que eu pensei, na hora de criar isso, pensei o seguinte, eu vou fazer de um jeito diferente, um jeito que eu geralmente não utilizo para criar distribuição. Dentro do 3D Studio Max, quando a gente está trabalhando com mapas, tá? Mapas é uma imagem e para usar ele como mapa de canal, ele é em preto e branco, onde o branco diz eu quero 100% de alguma coisa e onde é preto diz eu quero 0% de uma coisa. Então se liga, se na distribuição de vegetação eu também posso usar um mapa, por que não usar esses mapas? O que significa isso? Eu posso pintar de branco e dizer, ó, aqui eu quero árvores, e pintar de preto e dizer, ó, aqui eu não quero árvores. E com base nisso, eu criei todos os mapas de distribuição e ficou muito fácil mesmo, dentro do 3D Studio Max, aplicar os nossos scatters todos, tá? Eu sei que tá parecendo talvez um pouquinho confuso, mas você vai ver que é molezinha e eu vou te mostrar isso agora. Mas antes, eu quero te mostrar que belezura que foi a gente ter encontrado essa imagem aérea do projeto. Porque com uma imagem aérea, eu pude ver exatamente as delimitações de onde a gente tinha barro, de onde a gente tinha brita, de onde a gente tinha madeirinha, de onde a gente tinha vegetação rasteira, vegetação de arbustos e árvores mais altas. E foi com isso aqui que eu me baseei para criar os nossos mapas, tá? Então agora a gente vai lá pro Photoshop, pintar esses mapas e não se preocupe, é muito fácil. E depois de pintar os nossos mapas, nós vamos lá para nossa cena 3D para aplicar tudo isso e ter uma distribuição de vegetação super, hiper realista. Vamos lá. E dentro da nossa cena em 3D, ó, a gente tem o projeto todo modeladinho e tal, né? E o terreno, como vocês podem ver, o terreno tá inteiro aqui, não tá dizendo onde é que é barro, onde é que é folha, onde é que é rua, nem nada, né? Mas ele tá seguindo realmente a inclinação da topografia. Eu vou ver aqui isso aqui de vista topo, tá? E a gente tem isso aqui. O que eu vou fazer? Simplesmente um print screen da tela mesmo. E com esse print screen, eu abro o Photoshop e colo ele aqui no Photoshop. E com essa parte bem recortadinha, exatamente o tamanho aqui, obviamente eu vim aqui em tamanho da imagem e aumentei, tá? Eu deixei com 10.000 pixels para ficar bem grande mesmo, tá? Obviamente se a gente for olhar aqui em 100%, vai estar tudo em baixa resolução, mas isso não importa agora. Porque o que a gente quer é ter de referência justamente o nosso terreno e a nossa edificação aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu peguei aquela foto e coloquei aqui em cima, ó, exatamente em cima do nosso projeto. Olha só, um layer aqui em cima, tá? Tá até com uma opacidade, se eu botar em 100% a gente vai ver inteira, mas eu quis mostrar aqui, ó, só pra gente poder ver isso aqui mesclado certinho que tá encaixando, beleza? Com isso feito, olha só o que eu fiz. A gente vai pegar e vai voltar aqui em 100%, eu vou criar um layer novo, tá? Essa camada aqui, que eu posso chamar o quê? Por exemplo, vou chamar ela de pinheiros,
tá? É onde vai ter pinheiro. Eu criei um layer também, fundo preto aqui, ó, só para ela servir de fundo pro nosso canal, tá? Então pinheiros tá aqui. O que eu vou fazer, gente? Vou pegar o nosso pincelzinho aqui, ó, vou pintar de branco, vou escolher aqui um tamanho de pincel. Como o pinheiro é uma parte bem grande, eu posso deixar aqui o pincel bem grande, não tanto, 490, tá bom? O que eu vou fazer? Nesse layer novo aqui, ó, eu vou pintar onde tem pinheiro. Então eu vou vir aqui, ó, e vou realmente pintar tudo onde eu tô vendo pinheiro, tá vendo, ó? Onde eu quero que eles nasçam, tá? Ó. E eu posso ir fazendo isso em cima da foto. Eu vou ter pinheiros exatamente em cima da nossa referência, tá? Vamos lá, eu não vou ficar fazendo isso aqui tudo para você, mas eu tô exemplificando para você saber como você vai fazer aí também, tá? Então eu vou pintar esse canal, porque depois eu vou vir aqui e eu vou simplesmente salvar esse aqui como canal Pinheiros, tá? Eu vou fazer mais um exemplo aqui para você ver. Eu vou criar mais uma camada aqui, ó, e vou chamar de Brita, que é a Brita da rua, por exemplo, né? E nesse canal aqui, eu posso aumentar aqui agora, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pintar aonde eu quero que tenha brita. E daí você pode, obviamente, usar um pincel como esse aqui, né? E, obviamente, a rua está sendo coberta aqui por árvores, mas daí você simplesmente segue como ela seguiria normalmente, tá? Mesma coisa aqui para baixo, ó. Você vem pintando aqui, ó, ela vem para cá, faz uma curva para cá e você continua, tá vendo? E daí eu sei que ela vem para cá também, daí de repente, ó, eu vou fazer o quê? Vou diminuir um pouquinho esse pincel, vou pintar aqui, tá vendo, ó? Na entradinha aqui da casa, ó, vou pintar aqui, tá vendo, ó? E ó, quando a gente for ver aqui, ó, a gente vai ligar esse fundo preto e vai salvar esse mapa aqui como Brita, tá? Você pode tomar mais cuidado e colocar mais detalhezinhos, umas partes falhadas, lembra? E vai adicionando isso aqui, então, para esse layer Brita. Então, ó, a gente tem o layer Brita, vai salvar esse JPEG aqui como layer Pinheiros, depois que tiver tudo pintado. E assim vai seguindo, tá? E agora eu vou mostrar como é que ficou os meus canais. Os meus canais ficaram basicamente isso aqui, ó. A gente tem assim, ó, os arbustos, pinheiro, vegetação rasteira, a parte do supilho, eu chamei esse pilho, aquela parte das madeirinhas, né? Toda a terra, que é a parte que fica vermelha lá, a parte também do contorno da rua, onde eu coloquei algum tipo de vegetação, a brita, né? Olha só, e a brita, eu fiz essas falhinhas como se fossem assim, ó, o caminho do carro passar, tá? E agora, o que a gente vai fazer com esses mapas? Vou mostrar pra você. Pronto, agora a gente tá aqui dentro do 3D Studio Max, tá? E eu criei esse Scales Scatter aqui, ó, separado justamente nos mapas que a gente criou lá. Então tem pinheiros, tem vegetação rasteira, folha, brita, barro, arbustos, tá? E o que eu fiz? Por exemplo, pinheiros, né? Se a gente for ver aqui o modificador dele, mostrar como eu criei esse scatter, ele basicamente, eu adicionei então as árvores que eu queria que fizessem parte desse conjunto de pinheiros. Além disso, dentro do scattering, que é aqui que está a grande sacada, ao invés de você distribuir isso randomicamente, ou seja, aleatoriamente, você usa um map, né? E aqui tá, ó, Scatter Pinheiros. Se eu for abrir aqui o meu editor de materiais, nada mais é do que um JPEG, tá? Tá aqui, ó, Pinheiros. Se eu for abrir, esse aqui é o que eu pintei aonde vai ter pinheiros. E daí, quando eu crio o Scatter, eu coloco aqui em Surface Scattering, no lugar de Random, eu simplesmente acrescento um mapa aqui para ele poder obedecer o quê? Olha só, gente, ele criou os pinheiros exatamente, deixa eu até selecionar para poder ficar mais visível, olha só, exatamente onde está pintado no mapa, tá vendo? Brita, por exemplo, que eu queria que ficasse aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele distribuiu a brita exatamente na nossa formato da rua que a gente queria. Por quê? Vamos lá, na hora de criar o scatter, o que eu fiz? Brita. Primeiro, eu adicionei todas as britinhas aqui, né? Aqui no scatter, fechou? Distribuí aonde? No terreno, obviamente, naquele mesmo terreno. E daí, na hora do Surface Scattering, eu adicionei esse mapa, Scatter Brita, que se a gente for procurar, tá aqui, ó. Scatter Brita, e tá aqui, ó. Um mapa pintado exatamente onde que precisa ser distribuído. E assim eu fiz com todo o restante, tá? E o resultado é esse, ó. A gente tem uma cena com uma distribuição bem natural, toda pintada exatamente cada elemento, onde é arbusto. Aqui a parte de terra, eu coloquei alguns gravetos, tá vendo? Onde a gente tem outros tipos de arbustos. E foi dessa maneira, ó, a parte da madeirinha, tá vendo? Ó, os gravetinhos. E dessa maneira que eu criei a distribuição natural, simplesmente usando aqui os scatter e esses mapas, tá? Obviamente, perguntas que você pode ter. Tá, onde é que você conseguiu essa vegetação tão realista? Isso aqui tudo é da Quixel, tá?
toda essa vegetação rasteira aqui é da Quixel, exceto esses pinheiros aqui, que é da minha biblioteca, que eu acredito que eu tenha adquirido ele ou Max Tree, tá? Ou direto no site do 3D Sky, beleza? Então foi isso. Lembrando que todos eles são proxies, tá? A gente tá vendo ele aqui, ó, como full mesh, mas sempre crie proxy, tá? De toda a sua vegetação que você for fazer o scatter, tá? E tá aqui, ó. E para complementar essa cena, o que eu fiz foi o seguinte, que eu adicionei alguns elementos daí na mão, né? Eu coloquei tipo, um galinho exatamente onde eu queria, um tronco, tá vendo? Só para complementar, né? A gente tem aquela lenha ali debaixo da casa e tem um pinheiro que eu tive que colocar na mão porque ele ficava exatamente, deixa eu selecionar ele aqui, ó. Ele ficava exatamente nesse local aqui, ó. Eu poderia ter aberto o meu mapa lá e ter pintado ele aqui para ele nascer aqui, mas provavelmente viria 2, às vezes 3 pinheiros, e eu queria só um pinheiro ali mesmo para uma câmera específica que eu queria, então eu coloquei esse pinheiro específico na mão também, tá? E é isso, gente, e o resultado é essas imagens aqui, ó, usando essa técnica de mapas para pintura do scatter. Olha só o quanto isso foi fácil fazer e ficou super realista e bem natural. Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal para não perder nenhum tutorial como esse, tá? Isso aqui é só uma ferramenta, uma maneira de criar esse tipo de coisa que eu ensino no meu treinamento completo. Se você quer saber mais sobre o meu treinamento completo, como se tornar realmente um expert em visualização de arquitetura, você pode acessar o site aqui do Off 3D Academy na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer te ter como aluno e dominar centenas de técnicas e ferramentas como essa que eu tô te ensinando aqui para poder fazer as coisas com muito mais facilidade, muito mais realismo e dominar realmente a visualização de arquitetura, beleza? Deixa o seu comentário aqui também para eu quero saber o que você achou desse tutorial e uma sugestão de que de repente você gostaria de aprender. Coloque aqui também que eu leio todos os comentários. Se você sugerir algo que realmente eu acho que vale a pena fazer um vídeo, com certeza eu farei. Beleza, gente? Até a próxima, dá-lhe render!